Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 4, versículo 21. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou. Vamos para o estudo? Estudo o capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Deixando para trás o barco e o pai. Tornar-se discípulo de Jesus exigiu dos irmãos custo e compromisso. Ver o capítulo 8, versículo 18 a 22, capítulo 10, versículo 38, capítulo 16, versículo 24 e capítulo 19, versículo 21. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 4, versículo 21. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 18 a 22. Dois pares de irmãos pescadores são os primeiros que Jesus chama para segui-lo, conforme fotos da página 1914 e 1981. Rabinos tipicamente selecionavam discípulos dentre aqueles que queriam aprender com eles. Jesus inverte esse processo. João, do capítulo 1, do versículo 35 ao 51, mostra que alguns dos discípulos haviam sido previamente expostos a ele. Mateus enfatiza a urgência com que os discípulos responderam ao chamado de Jesus. Esta é a imagem da página 1914, que é a costa do mar da Galileia. Jesus chamou Simão, Pedro e André da beira do mar. Em 1986, um barco do primeiro século foi extraído do Mar da Galileia. Enquanto não há ligações diretas com a história narrada nos evangelhos, é uma boa representação daquilo que em geral seria um barco de pesca galileu do primeiro século. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 4, versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 4, versículo 21. Um barco, datado pela análise de radiocarbono e cerâmica, correlata como sendo aproximadamente do século I d.C. ou antes. Foi encontrado no Mar da Galileia, ao sul de Kibbutz Ginozzar, em 1986. Veja barco de pesca galileu na página 1730. O barco é coerente com as representações de barcos nos mosaicos de Migdal Magdala, também no Mar da Galileia. Com aproximadamente 8 metros por 2,3 metros, ele adicionava cerca de 15 pessoas, incluindo 4 remadores e um timoneiro. Provavelmente tinha convés na proa e na popa, e mastro e velas centrais, com posições para 2 conjuntos de remos com ambos os lados. Essa é a ilustração citada na página 1730. A ilustração mostra o tipo de barco que Jesus e seus discípulos provavelmente usaram, com base nos restos de um barco de pesca com aproximadamente 2.000 anos encontrado na costa noroeste do Mar da Galileia. Ele podia acompanhar 15 homens e media 8,1 metros por 2,3 metros por 1,4 metros. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 4, versículo 22. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 4, versículo 21.
E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, do versículo 18 a 22. A ordem de Jesus, segue-me, insistia com os discípulos a que não apenas o seguissem em suas viagens, mas também o seu exemplo e imitassem seu caráter. Seguir a Jesus envolvia sacrifício significativo para Simão, André, Tiago e João. Eles abandonaram sua carreira como pescadores. As palavras deixando seu pai indicam que, como seguidores de Jesus, os discípulos eram solicitados também a colocar o compromisso com Jesus acima do compromisso com a própria família. Capítulo 10, versículo 37, capítulo 19, versículo 29.